Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos tratar primeiramente do crime de falsificação de documento público, que está tipificado no artigo 297 do Código Penal. Qual é o objeto da proteção jurídica contida no crime de falsificação de documento público? É a fé pública. Ele se encontra enquadrado no título que trata dos crimes contra a fé pública, né? E a fé pública, neste caso, representada pela necessária autenticidade de documentos públicos ou, eventualmente, documentos particulares que sejam equiparados a públicos, conforme veremos no decorrer deste vídeo. É importante salientarmos que a falsificação aqui, quando ela ocorre, e que dá ensejo ao artigo 297, ela é uma falsificação de caráter material e não ideológico. O ideológico tem uma outra tipologia lá no artigo 299. Aqui a falsificação ela é de caráter material, ou seja, não é o conteúdo necessariamente do documento que é falsificado, mas o próprio documento em si, na sua materialidade. O crime do artigo 297, ele está assim tipificado no caput: falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então vamos tentar aí dar uma dissecada nesse caput do artigo 297. Falsificar. Primeiro, nós temos dois núcleos, né? O núcleo falsificar e o núcleo alterar. São duas nuclearidades nesse tipo penal. Então vamos tentar entender. Falsificar significa o ato, é muito simples, né? Todo mundo tem mais ou menos uma noção do que seja falsificar. É o ato de produzir uma falsificação, de produzir um documento que materialmente, no caso, não é um documento verdadeiro, um documento que não tem os requisitos necessários de autenticidade material. No todo, falsificar, no todo, quer dizer, integralmente, todo o documento, ou em parte, quer dizer, apenas uma parte dele. No todo, vamos imaginar que o documento lá tenha 3 laudas, uma escritura pública, por exemplo, tenha 3 laudas e nós falsifiquemos as 3 laudas por completo. Ou nós podemos deixar 2 laudas verdadeiras e uma delas nós retirarmos e falsificarmos. Então aí estaremos falsificando o documento em parte. Tá? Então, tanto podemos ter uma falsificação de todo o documento quanto de apenas parte dele, desde que seja, neste caso aqui, um documento público, ou seja, aquele documento cuja prerrogativa de confecção material seja do poder público. Aqui poder público em sentido bastante amplo, né? Pode ser o poder público administração direta, pode ser o poder público administração indireta, pode ser o poder público representado por uma serventia extrajudicial, por exemplo. Todos esses documentos produzidos por esses segmentos da administração pública vão representar o conceito, vão entrar no conceito de documento público. Então, falsificar no todo ou em parte algum documento desses cuja prerrogativa de emissão, de confecção, do ponto de vista material, seja exclusiva do poder público. Mas não apenas falsificar no todo ou em parte, também alterar, quer dizer, modificar de qualquer forma. Quais são as formas mais comuns de alteração, de modificação? O acréscimo de alguma coisa que não constava ali no meio daquilo que foi escrito, ou a supressão de algum termo, de alguma palavra, de algum parágrafo, enfim, de alguma parte do documento. Tudo isso representa alteração. Não há uma confecção material nova. Vejam a diferença. Se eu tinha uma escritura pública de 3 páginas, eu retiro uma dessas páginas e coloco uma página falsa no meio dessas 3, eu estou, então, falsificando em parte. Mas eu posso simplesmente suprimir
algo naquele documento verdadeiro, sem retirar nenhuma das páginas. Achar um jeito de suprimir ou achar um jeito de acrescentar alguma coisa que ali não estava. Então, neste caso, eu não estou falsificando no sentido técnico do núcleo falsificar. Eu estou alterando um documento público verdadeiro, que é a segunda forma tipológica que nós contemos aí no artigo 297 caput. Então, alterar o documento público verdadeiro, quer dizer, o documento é verdadeiro, materialmente verdadeiro, mas foi alterado, como eu disse, mediante uma supressão, mediante um acréscimo indevido de alguma coisa no documento. A pena combinada, ou as penas combinadas, melhor dizendo, são de 2 anos a 6 anos de reclusão, mais pena de multa. Embora o protetivo normal seja documento público, o parágrafo 2º do artigo 297, ele equipara o parágrafo 2º e também depois lá na frente o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Mas o segundo agora ele é mais direto. Ele equipara certos documentos particulares a documento público. Quais são esses documentos particulares? Particulares são documentos que podem ser emitidos por particulares, cuja prerrogativa de emissão não é do poder público. Então, que documentos são esses que são equiparados para fins do crime de falsificação a documento público? Primeiro, o documento emitido por uma entidade paraestatal, o título ao portador, qualquer que seja, o título nominativo, aquele que é emitido em favor de alguém, mas que seja transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, qualquer tipo de ação, os livros mercantis das empresas e também ainda o testamento particular. Todos esses documentos, a rigor, são documentos particulares, documentos privados que podem ser emitidos não pelo poder público, mas por pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado. E, no entanto, são equiparados para este fim aos documentos públicos preconizados pelo caput do artigo. Então, quando alguém falsifica ou altera algum desses documentos mencionados no parágrafo 2º, também estará praticando o artigo 297, apesar de serem documentos particulares, em função justamente dessa equiparação. O parágrafo 1º do artigo 297 prevê a forma majorada da falsificação de documento público, qual seja, quando o agente que falsifica esse documento, ele é funcionário público e pratica a falsificação prevalecendo-se do cargo que ocupa. Então, por algum motivo, ele utiliza o cargo que ele ocupa para produzir essa falsificação. Quando isso acontece, então quando o autor, o sujeito ativo do crime, é funcionário público e se prevalece do cargo para produzir a falsificação, temos uma majoração prevista no parágrafo 1º de 1/6 da pena, cujo efeito é operado na terceira fase da dosimetria. Depois nós temos lá no parágrafo 3º formas de condutas comissivas equiparadas ao crime de falsificação. Formas de condutas comissivas, quer dizer, condutas por ação, que são equiparadas ao crime de falsificação. Friso isso porque depois no parágrafo 4º nós vamos ter as formas omissivas de conduta também equiparadas às condutas omissivas, as omissões que se equiparam também ao crime de falsificação. Então, quais são as formas comissivas equiparadas à falsificação lá do parágrafo 3º? Primeiro, a inserção de pessoa que não possua a qualidade de segurado ou na folha de pagamento ou em qualquer documento de informações destinado a fazer prova perante a Previdência Social. Isso está no inciso 1 do parágrafo 3º. Então, se você colocar lá, dando a essa pessoa a condição de segurado sem o ser, em outras palavras, seria você registrar um empregado lá
na folha de pagamento ou em qualquer documento relacionado à Previdência Social de uma pessoa que, na verdade, não é empregado daquela empresa. A segunda hipótese do parágrafo 3º é quando se faz a inserção de declaração falsa ou da que deveria constar. E isso pode ocorrer, conforme o inciso 2, na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em qualquer documento de informações também destinado a fazer prova perante a Previdência Social. Essa inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria constar, por exemplo, falsificar o salário que é pago à pessoa, isso acontece, a gente às vezes vê por aí, empresas que colocam um valor a menos na carteira e nos documentos previdenciários da empresa e pagam o restante, entre aspas, por fora, né? E pagam o valor da previdência somente com base naquilo que está registrado. Então, quando há uma declaração falsa como essa do salário, mas qualquer declaração falsa, mas a mais comum certamente é essa de você diminuir o salário de registro do empregado, isso ocorre, então, gerando uma conduta comissiva, gerando equiparação à falsificação de documento público. Isso está no inciso 2, essas duas hipóteses de inserção na CTPS do empregado ou em qualquer documento que vise fazer prova perante a Previdência Social de menção não verdadeira. Isso está no inciso 2 do parágrafo 3º. E no inciso 3 ainda temos também a inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria constar em qualquer documento contábil e também em qualquer documento relacionado aos documentos previdenciários que devam ser encaminhados pela empresa à Previdência Social. Então, todas essas inserções comissivas, indevidas, né, falsas, todas essas inserções, elas geram aí uma conduta equiparada à falsificação de documento público, conforme determina o parágrafo 3º. E o parágrafo 4º, ele prevê as formas, como eu disse, as formas omissivas, as omissões equiparadas também à falsificação de documento público. Ou seja, omitir o nome do segurado, os dados pessoais do segurado, a sua remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços do segurado, em qualquer daqueles documentos mencionados no parágrafo 3º. Então, quando você omite, você não registra, na verdade, isso aqui é o não registrar o empregado. Quando não se registra o empregado, não se registra adequadamente os seus dados, enfim, em qualquer documento daqueles, na folha de pagamento, em documento destinado a fazer prova perante a Previdência Social, na carteira de trabalho, CTPS, em documento contábil, enfim, em qualquer documento você simplesmente não registra o empregado ou não registra algo relacionado ao seu contrato de trabalho ou à sua prestação de serviços, então você pratica com esta omissão, com este não fazer, não registrar, você pratica então o crime o agente, na verdade, pratica o crime do parágrafo 4º, que também é equiparado ao de falsificação de documento público. A tipicidade subjetiva relacionada ao crime do artigo 297 requer apenas dolo genérico, ou seja, não há necessidade de uma finalidade específica no ato de falsificar ou alterar o documento público, para a composição do tipo subjetivo. Então, basta a vontade pura e simples de falsificar ou alterar, sem qualquer especificação de motivo para que o tipo subjetivo esteja devidamente completo. Dolo genérico, portanto. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, e como sujeitos passivos nós temos o sujeito passivo imediato, sujeito passivo primário, que é o Estado, e secundariamente, imediatamente, nós temos qualquer pessoa que sofra prejuízo com a falsificação. Então nós temos, na verdade, uma duplicidade
de sujeitos passivos. Um sujeito passivo principal, que é o Estado, e um sujeito passivo secundário, acessório, que é qualquer pessoa que sofra prejuízo, sofra algum tipo de dano em face da falsificação. O momento consumativo do delito se dá quando o agente conclui a falsificação. Não há necessidade que o documento falsificado seja de fato utilizado. Se for utilizado de alguma forma pelo agente que falsifica, em princípio vai caracterizar uma forma de exaurimento do delito. Mas a consumação ela se dá quando o agente conclui a falsificação. No momento que a falsificação está concluída, ali está consumado o delito. Diante disso, é possível nós falarmos em tentativa de falsificação de documento público? Ela é até admitida, em tese ela é admitida, embora na prática a gente reconheça que seja muito difícil de nós nos depararmos com um caso concreto em que tenhamos tentativa de falsificação do documento público. Por quê? Porque nós teríamos que pegar o sujeito, nós teríamos que flagrar, obstar a execução do sujeito entre o momento em que essa execução inicia e o momento em que ela está concluída. Como esses crimes normalmente são praticados às escondidas, são praticados longe dos olhos de qualquer pessoa, então é muito difícil que nós cheguemos ao falsificador no momento em que está ainda produzindo a falsificação. Embora isso não seja, em tese, impossível de acontecer. Por isso que se admite a tentativa, mas por conta dessa dificuldade de obstá-lo no momento em que produz a falsificação, então é, na prática, algo menos provável realmente de vir a acontecer. Mas, em tese, como eu disse, a tentativa é admissível. Com relação à prova do delito, há um adicional importante. Embora ele seja considerado crime formal, o ato de falsificar ou alterar é o que basta, mas como ele é um crime que deixa vestígios, vai deixar um documento falsificado como vestígio, então é necessário que nós constituamos a materialidade do delito, e essa materialidade é através de um laudo pericial emitido a partir de um exame a que o documento seja realizado pela Polícia Técnico-Científica, pelo Instituto Geral de Perícias, para poder, então, ser configurada a materialidade do crime. E, por fim, a ação penal do crime de falsificação de documento público, ela é sempre pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, havendo prova do crime, quer dizer, havendo um laudo pericial dizendo que existe um documento falso e havendo indicativos e indícios suficientes de quem seja o autor desse crime, o Ministério Público só com essas dois elementos, que são a justa causa, já está habilitado para ingressar com ação penal, não havendo qualquer condição de procedibilidade necessária para ser cumprida, sendo, portanto, a ação penal pública incondicionada. Isso, pessoal, é o nosso vídeo sobre crime de falsificação de documento público. Até o próximo vídeo.